Beleza? Bem-vindo ao programa Tarde Nosso segundo momento já está aqui do meu lado, o excelentíssimo doutor José Carlos. Se ela apresenta um pouquinho do doutor José Carlos, que já está conosco e vai adentrar no segundo momento. Quem é José Carlos? O Dr. José Carlos é teólogo, filósofo, especialista em psicanálise clínica voltada para a terapia, especialista em filosofia da educação, psicólogo, ministro eucarístico, psicólogo e palestrante em diversos campos da vida, além de outros. Várias experiências. Muito bem. Falta alguma coisa? Vamos ter bagagem. Tem alguma outra formação que gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Atualmente, há pouco tempo, eu fiz uma especialização em psicologia do esporte. Nem sem saber para quê, mas quem estuda sempre está querendo estudar mais. Eu mando boa tarde para você, Braga, especial, e para Bem. todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o programa nesse momento. E há quanto tempo você já está nessa deixa da saúde mental? O que ele fez seguir esse campo tão nobre da psicologia, tantos campos, mas dentro da saúde mental? Eu já tenho uns 25 anos, mais ou menos, na área, que eu comecei com psicanálise clínica, né? E atuei como psicanalista clínico durante 12 anos na Delegacia das Mulheres, um serviço voluntário que eu fui fazer de 3 meses, virou 12 anos, porque foi algo muito importante para mim. A psicologia chegou na minha vida agora, depois de 16 anos atrás. Foram 20 anos de preparação para a gente chegar na psicologia propriamente dita. Eu estudei as 4 dimensões humanas, que é a teológica, a filosófica, a psicanalista e a psicológica, para que eu pudesse me sentir à altura de estar na presença de alguém que precisasse desse tipo de trabalho. E, tipo assim, você já está há muito tempo, mas qual a área clínica, tipo assim, hospital, tipo assim, consultório, onde que você atende mais? Onde acha o doutor Zé Carlos? Na... A gente trabalha mesmo na clínica. Eu trabalho em 2 clínicas aqui em Teresina, trabalho online e também já trabalhei na prefeitura de Teresina, da qual sou funcionário, mas assim como prestação de serviço aqui outro ali. Eu atendo 2 clínicas aqui em Teresina com planos de saúde. E, tipo assim, dentro dessa mega de experiência, quais são os principais transtornos mentais que você atende, assim, que é mais procurado? Na realidade, são vários os problemas que fazem com que a pessoa busquem a psicologia. Hoje nós já temos um campo mais ou menos aberto um pouco, não totalmente aberto, mas já mais um pouco liberado, porque antes nós tínhamos digamos assim, um tabu contra a psicologia, que a psicologia era vista como uma ciência de loucos, de doido, ninguém procurava, né? Mas hoje nós já estamos mais liberados dentro desse processo de acompanhamento. Temos ainda problemas? Temos sim. Hoje, os principais problemas que nós encontramos na clínica psicológica, principalmente, são problemas emocionais acumulados. Aqueles que se geram ao longo do tempo, vem lá do começo da vida do indivíduo até onde ele está, ou fatos que acontecem no cotidiano. E eles são, geralmente, eles não são trabalhados e vão se acumulando na história da pessoa. Muitas vezes são vistos como, a gente pode dizer, como sem vergonheza mesmo, né? Eles costumam dizer assim, isso está querendo chamar atenção. Não é bem desse jeito. Quando uma pessoa apresenta um comportamento diferente do habitual, é sempre bom a gente prestar atenção, porque isso causa problemas bem maior depois. Mediante tudo isso, como é que é feita as abordagens terapêuticas mais específicas? Como é que você faz a abordagem? Cada caso é um caso. Cada caso, como você falou, bem falado, né? Cada caso é um caso. Agora, a gente sempre começa com a anamnese, né? Que é buscando informações sobre a procura, o que levou esse indivíduo a buscar essa ajuda. Até porque é difícil alguém buscar ajuda psicológica. Geralmente, quando alguém vai buscar ajuda psicológica, é porque outro alguém já notou que ele não está muito bem e começou a aconselhar ele, ou ele mesmo chegou a levar, porque por si só é bem difícil. Quando a gente tem digamos assim, um conhecimento sobre a gente mesmo, das situações, ou informações
que leve a gente a sentir que a gente está procurando ajuda, a gente vai em busca, mas geralmente a gente é levado ao consultório clínico para buscar ajuda. Quando está com algo muito, digamos assim, já na meta de explodir, aí busca ajuda. Você não tem essa aceitação do processo terapêutico, que a pessoa não se aceita. Tem que alguém despertar que ajuda. Exatamente. Né? É meio complicado, porque a gente nunca nota que a gente está com problema. Quem nota quem é, geralmente é o outro. Quem está mais, pessoa mais próxima, né? A pessoa mais próxima é quem vai notar que eu estou com comportamento diferente, eu estou dormindo demais, ou eu estou muito acelerado, ou eu estou falando com coisa, provocando situações que não são habituais. Então, as pessoas aconselham, geralmente. Nós temos essa dificuldade porque a gente sempre acredita que a gente está bem. Nenhum bêbado diz assim, eu estou bêbado, como um doido diz assim, eu estou doido. Isso é comum e é fato que a gente sabe que isso não acontece, né? Então, é desse jeito. É através da anamnese que a gente coleta as informações para trabalhar com os diversos tipos de comportamento que se apresentam a gente. Mediante tudo isso, falando de terapia, como você estabelece essa relação terapêutica entre médico e paciente, que ela seja satisfatória e possa acontecer de forma eficaz? Essa parte aí ela é bem, digamos assim, é uma parte bem complicada, porque necessita, na terapia propriamente dita, que você consiga fazer um vínculo com esse paciente, um vínculo digamos assim, do acreditar. Você tem que fazer com que ele confie em você, achar as formas certas de chegar até ele. Na realidade, o psicólogo, ele tem que saber sentir aquela pessoa naquele momento, como ele está, o que está doendo, qual é o sofrimento dele, o que está causando aquela procura, por que ele foi. Porque existem situações em que o indivíduo sabe que está com problema, mas quando a solução aponta, ele foge. A gente chega a esse tipo de situação, porque dentro do processo terapêutico psicológico ou do adoecimento psicológico, existe ganhos também, Braga. Existe ganhos. Muitas vezes o indivíduo está com um problema psicológico e ele tem cuidados. Tem pessoas que se preocupam com ele. E aquilo faz ele se sentir bem, que ele está tendo atenção. Então ele vai buscar terapia, mas quando você chega, já está um pouco andando dentro do processo, 3, 4, 5 sessões por aí assim, aí você nota que ele já começa a dar uma fugida, porque você às vezes chegou exatamente no ponto aonde é a problemática. E ele foge. Quando ele não foge, é uma beleza para a gente que a gente resolve a problemática. E mediante esse acompanhamento terapêutico, na sua visão, como é que ele é visto de forma progressiva o paciente que ele estava numa situação crítica e você conseguiu elevar e dar sabedoria para ele? Como é que é visto tudo isso? Para mim, a psicologia, ela não é aquela que a gente pega uma canetinha e diz assim, eu vou te hipnotizar. Isso não existe, não. De jeito nenhum. Você pode ter certeza absoluta que isso não existe. O que existe dentro da psicologia é uma aprendizagem. Para mim, no meu modo de ver, como eu estudei essas 4 dimensões durante 20 anos, você tem que aprender a conviver com as situações que você sente, com aquilo que está te maltratando, aquilo que está te machucando, aquele que está tirando o teu sono. Você tem que aprender a olhar para essa situação, conhecer ela para não ter mais medo dela. Com isso, você consegue. Não é rapidamente que isso vai ser feito, leva um tempo sim. Tem indivíduos que 2, 3 meses ele está bem, ele mostra para você, não ele dizendo, doutor, eu estou bem. Não é exatamente assim. A gente sente, a gente vê que ele evoluiu bastante, não muito rápido, mas evoluiu. Tem outros que levam muito tempo para evoluir, porque ele está dentro daquela situação, está preso ali, não sabe como sair. Você está dando para ele, digamos assim, as chaves para que ele saia de dentro da problemática, mas devido a algum ganho que ele tem, ele prefere ficar ali dentro. Existem várias situações de paciente que viviam 25 anos intrigados, irmão com irmão, filha com mãe,
por causa de comportamentos que eram idênticos um ao outro. Ou seja, eu tenho um comportamento que a minha mãe apresenta. Aí a minha mãe vê aquele comportamento em mim também. Então abre-se uma concorrência entre nós dois e a gente fica se batendo. Eu acho que ela me trata mal, diferente dos outros. Ela acha que eu não tenho respeito por ela, porque ela fala e eu falo também. Então isso constrói barreiras psicológicas e impede que eu tenha um contato normal, dito normal, com aquela pessoa que está ao meu lado. Isso não acontece só, digamos assim, dentro de casa, na família. Isso acontece na escola, isso acontece no convívio de trabalho e prejudica muito a vida do ser humano. Tem como resolver essa problemática? Tem. É a compreensão da situação. É buscar conhecer ela, viver ela. É fácil? Não, não é muito fácil, não. Mas se você for acompanhado por um bom profissional que sabe o que está fazendo, eu não digo aqui que eu sou bom, que eu sou o melhor, mas eu sei fazer o meu trabalho. Ainda não vi um dos meus pacientes que passou por mim e ele não passa bem, porque eu me preparei para você não escapar de mim de jeito nenhum. Você chega com uma problemática, moço, você vai bater de frente comigo, não tem como. E eu vou mexer com você. Primeiro porque eu não me preparei só. Se você souber um pouco da minha história de vida, todos os meus zeros eram à esquerda. Não tinha um zero que dissesse que eu ia chegar aonde eu cheguei. A minha vida de estudo ela foi toda pautada e parada. Ela começava aqui, parava, começava de novo, parava, porque não fui eu quem planejei. Eu não escolhi teologia, eu não escolhi filosofia, eu não escolhi psicanálise, eu não escolhi psicologia. Elas me escolheram. E com essa bagagem toda, houve vários questionamentos, inclusive comigo mesmo. Por que que alguém vai estudar teologia durante um monte de tempo para não ser padre? Bem complicado, né? Eu estudei teologia durante muito tempo só para entender dois ladinhos que tem na vida da gente. Um ladinho bom e um ladinho ruim, mal, que biblicamente é chamado de um lado santo ou demônio. Todos nós temos esses dois ladinhos e não tem como a gente se livrar dele. A gente age de acordo com a situação que a gente é exposto. Eu digo, Deus é desse jeito. Ele disse, não, é muito pior do que isso. Mas aceita aqui, já está bom já. Mas eu tinha outro questionamento. Por que que a gente faz tanta pergunta para a gente, Braga? Por quê? Quem é que vai me dar essa resposta? Filosofia mesmo. 7 anos de filosofia. Comecei no Piauí, fui terminar lá no Vale do Acaraú, na uva, que eu não sei nem aonde é. Se me soltar hoje para me achar ela, vai ser complicado. Mas eu tive lá que eu tenho um diploma dela, bem grande. Eu fiz esse questionamento para a filosofia, porque a gente faz tanta pergunta para a gente. 7 anos para me dar uma resposta desse tamanhozinho, mas muito significativa. Sabe qual foi a resposta? Nós somos egoístas. Todos os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Por que que isso dá certo para mim? Por que isso não dá certo para o outro? Por que que só para mim as coisas difíceis para o outro não é? Eu digo, vixe, dona psicanálise, dona filosofia, desse jeito isso não é pior. Pô, me dê um exemplo. Aí ela vai dizer assim, você quer ver um exemplo? Quer? Chega no hospital com uma dor de barriga. Tudo bem. Só que quando você entra no hospital, bem ali tem um cara numa maca, todo ralado, caiu do jumento, da bicicleta, mas você está só com a dor de barriga. Você quer que o médico cuide da tua dor de barriga. Você não vai se preocupar com o cara ali que está todo ralado, não. Eu digo, é mesmo, é desse jeito, é pior do que isso. Aceite aí que já está, é bom. Então nós somos mesmo egoístas nessa situação. Porém, tinha um outro questionamento que ainda me perseguia. Por que que a gente faz tanta pergunta para a gente? Por quê? Não é nem a questão das perguntas, é a questão E a resposta? é uma questão diferenciada. Por que que a gente sofre tanto com coisas bem pequenininhas que vem do começo da vida da gente, ou do percorrer e chega bem aqui e fica maltratando a gente? Quem vai me dar essa resposta? 3 anos de psicanálise, meu padre. Tome Freud, Piaget, Vygotsky, Ledekan, tudo enquanto é teórico dessa área que você possa imaginar. A resposta foi menor do que o questionamento. Quer saber qual foi ela? Nós somos idiotas. Em vez de escolher as coisas boas para guardar e lembrar, a gente escolhe o quê? As coisas ruins. Uma suposição de, pô, me deu um exemplo disso para me aceitar. Ela disse assim,
Tu compra passagemzinha agora no começo do ano para ir um passeio lá no meio do ano em junho. Tudo bem, comprei as passagens, paguei tudinho, chegou lá com minhas malas, viajei. Fui para lá, me diverti, brinquei. Quando eu chegar aqui, na primeira semana eu conto para 1, 2, 3, 4, na segunda para 1, 2, 3, na terceira para 1, 2, na quarta semana eu não conto mais para ninguém. Esquecido. Esqueci. Mas deixa alguém me machucar lá. Que dor aqui. A gente diz que é aqui, mas não é não, é aqui. Você sabe quando é que você vai esquecer, Braga? A resposta, nunca, você nunca vai esquecer. Aí eu digo, mas meu Jesus do céu, dona Psicanálise, a senhora tem razão. A gente cultiva as coisas ruins, não é boa. E não é para ser assim. Mas, infelizmente, a gente age desse jeito. Eu digo, e agora? Ei, dona Linda, com esse monte de informação, o que é que eu vou fazer? Quem é que vai me ajudar a resolver essa problemática toda? Poxa, acordei dentro da Faculdade de Santo Agostinho fazendo psicologia com dinheiro para pagar um semestre. E o resto, pedindo um viés que só via se eu tivesse um avalista, não vou dizer a palavra, mais limpo do que bumbum de bebê, que pagasse 35 mil reais para mim se eu não pagasse. Onde é que eu ia achar? Não ia. Mas ali já tinha planejado tudo, a ano inteiro para mim na faculdade. Aí foi mole, né? E esse conteúdo, essa conversa da gente, foi quem me trouxe aqui hoje para estar com você, falando dessa área que eu amo trabalhar. Eu não faço ela por dinheiro, porque eu não ganho dinheiro com psicologia. O meu prazer dentro da psicologia é receber alguém, devolver para ele a própria vida dele, porque quando alguém procura um psicólogo, ele está completamente fora de tom, muitas vezes doendo todo o corpo por conta da problemática que está acabando com a mente dele, e a gente tem a honra e a glória de fazer ele se sentir ele mesmo novamente. Muito bem. Eu vou só voltar um pouquinho na filosofia. Eu amo filosofia e respiro filosofia, que assim, que é a mãe de todas as ciências, né? De todas as Todas as ciências. ciências derivou da filosofia. Uhum. Precisou a filosofia expandir Uhum. para crescer, entendeu? A medicina, dentro de toda a ciência, a filosofia é mãe de todas elas. Todas as ciências que você possa estudar, ela é oriunda da filosofia. E o cara disse que nada sei, o Sócrates, não é? Disse, Não sei, não sei de nada. só sei que de nada sei, né, Ó, pai? então, desafio da profissão. Quais maiores desafios enfrentados na sua profissão clínica hoje? Moço, tem muitos, tem vários desafios, porque você topa com situações em que você praticamente você tem certeza, praticamente você tem certeza de que você não vai conseguir fazer aquele paciente evoluir, porque eu não sei se você sabe, mas cada um de nós temos a nossa própria verdade. E tem pessoas que é como se ele se fechasse dentro dele e que só existe aquilo e é daquele jeito. É como se dizia antigamente, quando alguém disse que pau é pau mesmo, nem que ele morra com plástico na mão, mas ele diz que é pau e acabou-se. Então é uma barreira muito grande que a gente encontra, mas graças a Deus até o momento, todo esse desafio que eu encontrei, Deus me ajudou a superar eles todos e isso me faz muito feliz. O que me faz feliz dentro da clínica não é o dinheiro que eu recebo, mas sim ver aquela pessoa que estava olhando para o teto do quarto a noite toda sem dormir, fazendo 1 milhão de perguntas, e ele voltar a ser quem ele era e os outros ver que ele está evoluindo. Os desafios são grandes. Chegou uma pergunta para a gente agora: como lidar com o desafio de paciente de crise, que você não sabe nem quando começa? A gente aprende. Por incrível que pareça, eu já tirei pacientes em surto, trancado dentro do quarto, jovens. Eu não sei se você sabe, mas há 3 anos, 4 anos atrás, nós tivemos uma crise muito grande aqui em Teresina e acho que no Brasil todo, muitos jovens se suicidando. E eu tive essa honra e glória de ter acompanhado alguns que já tinham o suicídio como meta final. E é um desafio muito grande você tentar tirar alguém que está trancado dentro de um quarto, recebendo comida, só abrindo a porta para botar comida e fechando na mesma hora, e dizendo na cara de toda a família: se vocês trouxerem alguém aqui, eu me mato aqui dentro. Então é muito complicado, mas graças a Deus eu
todos esses casos que eu participei, eu tive bastante sucesso porque a gente constrói técnicas de desafios que faz com que a gente penetre a mente daquela pessoa que está do outro lado da porta sem precisar nem ver ela. A sua presença na casa dela, aos poucos, vai incomodando ela lá dentro, ao ponto dela chegar na porta e perguntar o que, que a gente está fazendo ali. Aí começa a abrir um canal de conversação. Eu não lhe chamei, você me chamou. Como eu te chamei? A sua problemática, o que você tem. Você tem algum problema? Eu não tenho problema nenhum, não. Tem não? Se você tivesse, você dizia que tinha? Aí você sabe o que, que acontece? Um silêncio lá dentro. Por trás daquela porta, dá um silêncio, acaba a conversa. Aí fica você do lado de fora, o outro do lado de dentro, daqui a pouco vem uma conversação. É como uma negociação. Quando alguém diz assim, mas eu não lhe chamei aqui, você diz, chamou. E ele começa a pensar lá dentro, como é que eu chamei? Ele pergunta para a gente, como é que eu chamei? A sua ação que você está fazendo. Você está maltratando você e a tua família toda. E não me chamou ainda? Você sabe o que acontece? Por tempo ele abre a porta. E a glória da gente é que chega, arrepia. Arrepia em falar numa coisa dessa, porque eu já vi isso acontecer na minha frente, não foi só uma vez, foi várias vezes. Eu tive a sorte de acontecer isso comigo, e aqueles que passaram por mim que tinham essa ideação suicida, que já estavam com tudo planejado, graças a Deus se livraram dessa ideação, não tem mais. E, por incrível que pareça, eu tenho um arquivo maldito, que eu chamo arquivo maldito. É as cartas que eles já tinham escrita para deixar para a família. Querido, tipo assim, um assunto bem delicado, a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é o nosso tema de saúde mental e sociedade. Uhum. Ambos caminham juntos e a gente trabalha para manter a sociedade mais digna, mais saudável, mais saúde. Como é que está hoje essa gama de experiência que você tem? Como é que estão os cuidados da sociedade, essa preocupação com bem maior que a vida, né? Na realidade, Braga, nós estamos doentes. Nós estamos doentes, nós tivemos uma pandemia que, ao invés de juntar a gente, ela separou mais ainda, e as novas tecnologias, elas estão fazendo com que a gente se isole cada vez mais do outro. Você chega num restaurante, 5 pessoas, são 5 celulares ligados. Se você conversa com o outro que está do outro lado da tua mesa pelo celular, mas não fala com ele. Isso leva a nossa sociedade a cometer vários atos que a gente pergunta: foi gente que fez isso? Foi. Nós estamos passando por tempos de adoecimento psicológico profundos, porque nós não sabemos mais como lidar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as pessoas e com a própria sociedade. Eu não sei quem é você, como você também não sabe quem sou eu. Nós estamos juntos, mas não conhecemos o outro. Nós jamais vamos conhecer isso. Então, a maior problemática que nós temos hoje em dia é a questão da relação um com o outro. Nós hoje estamos construindo barreiras que separam a gente. Hoje, se eu passar por uma moça e dizer você é bonita, ela vai dar parte de mim, eu já vou ser preso. Por quê? É assédio. Porque eu pratiquei um assédio. Isso nos afasta do contato humano. Está ficando muito complicado a gente viver do lado do outro. E eu acho que a nossa própria sociedade ela devia repensar certas situações que nós mesmos estamos construindo, porque nós estamos afastando nós um dos outros. Hoje em dia eu vejo um rapaz com cabelo bonito, dessa altura assim, eu não posso nem olhar para ele, porque se eu olhar para ele, o que foi? Aí eu penso, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, mas para ele eu fiz. E se ele disser que eu fiz, está dito mesmo. E eu vou ter que pagar as consequências. Então a gente vê essa problemática social como algo muito grande e prejudicial. Alguém pode dizer assim, você está falando besteira. E eu digo para ti, prova para mim. Tu sente na pele. Tem que passar pelas pessoas de cabeça baixa, olhando para o chão. Você não pode mais olhar para o outro. Nós estamos chegando completamente no período do invisível. Mas já éramos invisíveis, agora estamos ficando mais ainda.
por conta dessa problemática toda que a gente mesmo está construindo para a gente. Voltando um pouquinho para assim, qual a importância da prevenção? Primeiro sinal que alguém viu, procura ajuda logo, né? A prevenção, em todos os sentidos, ela é necessária, porque você sabe que depois do problema instalado, é mais difícil de resolver, né? Quando você nota que algo está errado no meio, no seio familiar ou no social, onde você trabalha, tem sempre que ter uma forma de você juntar aquele grupo para colocar ali dentro alguma coisa, alguma palavra que venha de alguma forma dar sentido a alguma coisa dentro daquela peleja que está se gerando ali dentro. São questionamentos, são pessoas insatisfeitas, são pessoas perseguindo altos postos, massacrando o outro, passando por cima. Então, a prevenção em todos os campos, ela é essencial. E nós é quem temos que buscar isso, nós que estamos trabalhando principalmente a questão da saúde mental, o psicólogo, o pedagogo, o professor em si, os grandes escritores, eles têm que parar de pensar, porque é através deles, do que eles escrevem, do que eles falam, que a sociedade vai, de alguma forma, pegando alguma informação para que a gente consiga viver essas problemáticas que a gente está tendo. Prevenir sempre é bom, em todas as situações que a gente esteja passando. O futuro da profissão, quais as tendências, com a nova tecnologia, o que vem a somar, a transparecer mais um pouco dentro da saúde mental? Uma coisa eu tenho que te dizer, mestre. A psicologia, daqui para frente, ela é uma ferramenta essencial. Não tem mais como viver sem ela, de jeito nenhum. Ela é um campo da profissão, um campo profissional que só está evoluindo. E a tendência dela é crescer, crescer e crescer. Agora, nós temos que ter profissionais diferenciados, porque aquele profissional de antigamente, do fale mais sobre você, pelo amor de Deus, tenha paciência. Nós hoje trabalhamos com confronto direto, pelo menos eu trabalho desse jeito, e não estou nem aí para quem disser que eu sou diferente. Eu tenho que fazer com que você se veja, eu tenho que fazer com que você se compreenda. E você se vendo, se compreendendo, sabendo quem é você é inatingível. Dói em algumas situações, dói porque nós somos humanos, mas com certeza você vai aprender a suportar mais pressão dentro de um meio que exige de ti sem te dar nada. Qual a importância de estar sempre se capacitando, aprimorando mais de conhecimento para estar junto que está por vir as novas tendências, buscar sempre a nova ferramenta? É visível isso? É Você, importante quem está entrando nessa área. você falou agora algo que é essencial. Aquele que estuda, ele jamais pode parar de estudar. Ele tem sempre que estar se construindo, ele tem sempre que estar buscando novas informações, ele tem sempre que estar atento aos fatos novos que estão surgindo dentro da sociedade, para que ele consiga construir ferramentas ao ponto de trabalhar isso. O exemplo que nós tivemos agora há pouco tempo, jovens armados atirando nos outros dentro da sala de aula. E a gente pergunta: o que está fazendo isso? Prometeram para nós que nós íamos ter um psicólogo em cada estado, em cada escola do estado, do município. Sonha não, meu filho, não sonha com isso não, que isso não é realidade. Se fosse, seria bom demais. Mas é necessário que a gente tenha, não um profissional para atender 5.000 crianças, 5.000 jovens, mas profissionais capacitados e que eles estejam acompanhando, porque esses problemas eles acontecem devido a outros que estão evoluindo. E a gente tem que estar sempre estudando, buscar compreender o que está acontecendo dentro, principalmente dentro do grupo de jovem que tem uma fase da vida que é muito complicada, a fase de 12 a 16, 17 anos, é a fase mais complicada da vida do ser humano e é onde ele comete mais, digamos assim, situações incompreensíveis, porque todos eles querem pertencer a um grupo, né? E para pertencer a esse grupo, geralmente a gente tem que fazer alguma coisa, né?
aquelas lideranças que já estão na frente dos grupos, eles exigem que você faça algo para pertencer àquele grupo. E você quer pertencer. É aí onde você faz o outro sofrer para você chegar a algum lugar. Simplesmente nada. Depois, quando passa aquela fase, a pessoa diz para si mesma: por que eu fiz aquilo? Não é digno de mim. Mas já maltratou alguém. Já pisou alguém, já fez alguém doer, principalmente com bullying, né? Tu é gordo mesmo, tu é magra demais, tu é não sei o quê. Isso machuca demais. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de material que se gera dentro das convivências grupais. Quando se fala de complexidade, qual a importância de trabalhar em equipe com outro profissional da saúde que busca somar junto, num caso específico? É sempre importante você dividir com outros as problemáticas que eles vivem, as técnicas usadas, porque a gente nunca sabe tudo. Não tem quem diga assim, eu sei tudo. A gente tem sempre que estar dividindo com o outro, ou somando com o outro, que é para você ter formas diferentes para atuar em várias situações que lhe são expostas. Porque nós, quando estamos na área do conhecimento, seja qual for, nós vamos ser sempre desafiados. A cada ano, as tecnologias, o ser humano vai evoluindo e essa evolução ela exige dos profissionais de todas as áreas do conhecimento que eles estejam acompanhando o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, de um modo que ele esteja pronto a ser útil dentro desse sistema que a gente vive, que é lidar com o ser humano. Não pense que é fácil lidar com o ser humano, não, meu filho. É a ferramenta mais difícil que tem para você trabalhar, é com o ser humano. Uma chave, você entorta ela para se adequar à situação que você precisa. Vai fazer isso com o ser humano? Você amarra o cachorro na corda, ele late, mas termina ficando quieto ali. Vai fazer isso com o ser humano? Se ele não conseguir cortar a corda com os dentes, com licença da palavra, ele mija em cima para poder ser a corrente e foge. Muito se fala do período pandêmico, os impactos que ela trouxe para a nossa sociedade e a crescência do campo da psicologia dentro desse contexto todo. Nossa, a psicologia sofreu demais nessa pandemia, os psicólogos sofreram demais, porque essa pandemia ela veio assim como, eu não digo um castigo, ela trouxe aprendizagem para a gente, trouxe muita dor também, mas foi necessário que a gente formasse grupos dentro das redes sociais, das tecnologias, para poder atender uma população gigantesca que necessitou dos conhecimentos da psicologia, da psicanálise e de todas as áreas do conhecimento humano, da ciência, né? Foi muito difícil as adequações, porque nós não sabíamos como trabalhar, porque essa pandemia ela chegou mudando o campo de visão do ser humano para com o outro. Como no início a gente falou que ela afastou a gente um do outro. Sim, ela afastou. Ela fez eu conhecer quem era minha esposa, quem era meu filho, porque ela fez a gente passar um ano trancado dentro de casa um com o outro. Não foi mais ou menos isso que aconteceu? Bem Foi próximo. isso, então. Bem próximo disso. Então, quem chegava em casa, saía de manhã, chegava em casa à tarde, não via o seu filho crescer, não sabia com os comportamentos dele. Quem saía para trabalhar de manhã, chegava meio-dia, o almoço já estava pronto, voltava, almoçaria trabalhar, não conhecia sua esposa. E com a pandemia a gente foi obrigado a conhecer. Inclusive, houve muitas situações difíceis, separação, aproximação. Ela sempre teve os dois lados, o lado bom e o lado negativo. Há quem diga que o principal lado dela foi negativo, porque provocou muita dor, mas também ela nos aproximou um pouco mais de Deus. Eu acredito, quem quiser não acredite. Não sei se é porque eu sou teólogo, eu acredito, tenho a minha religião, é Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu penso dessa forma assim, digo para você, a pandemia ela nos ensinou, destruiu muito, doeu muito, mas ela ensinou também. Muito bom a nossa conversa. Eu gostaria que você deixasse um conselho para quem está passando por algum tipo de problema, a família que vai nos assistir, que é possível sair, buscar ajuda e superar o obstáculo pela frente. Realmente é uma necessidade que a gente tem buscar ajuda psicológica, porque tem várias doenças que se apresentam na gente que elas não existem.
é a gente que cria ela, principalmente aquelas que vêm da mente. Tem muitas dores que se apresentam no nosso corpo que elas não existem. É a mente da gente que cria, porque quando você está com um problema de saúde mental, toda a tua mente funciona errada. E ela não leva as informações necessárias ao teu organismo. Tua pele fica feia, teu cabelo fica feio, teu braço dói, tua perna dói, até sorrir não tem. Fica feio o sorriso. Então, eu quero dizer o seguinte: se você está com problema emocional, psicológico, alguma coisa está perturbando, busque ajuda antes que seja tarde, porque quando você pensa em se livrar de um sofrimento que você está vendo que a única saída é você exterminar-se a si próprio, achando que acabou com tudo, você está muito enganado. Porque você, mesmo que você acabe com você não está acabando só com você. Você está acabando com a família toda e com vários outros, porque você não é só no mundo. Então, é legal, é bom. Busque ajuda, pelo amor de Deus. Muitíssimo obrigado. Foi incrível. Gente, aqui nosso segundo momento foi com o ilustríssimo José Carlos. Conversa acima da média e muita precisão, informação com muita precisão. Isso é o programa Tarde de Alta. Sempre está buscando pautas diversas, levar o encontro do nosso espectador, levar a verdade, a seriedade, o respeito que é o programa Tarde de Alta. Estou emocionado nas conversas. Eu estou à disposição, se E precisar. aqui está a sua Se canequinha precisar desse especial. seu ilustre servo, eu estou à disposição. Obrigado. Abertamente o programa Tarde de Oh, Alta. que Tem que ter maravilha. uma gravata, respeitando a hierarquia da. Da coisa, é? Que maravilha, rapaz. Olha, Jesus do céu, que coisa linda. Obrigado. Vou dizer agora para vocês. Esse ano eu bati o recorde de caneca. Meu Deus do céu, coisa linda. Eu tenho uma coleção maravilhosa. Sou grata a você por essa oportunidade que eu tive de estar aqui com você. E digo uma coisa para você. Está com problema de pensamento suicida? Me procura, que tu vai esquecer ele. Te garanto. Vamos aplaudir o doutor José Carlos. Eu também estou aplaudindo. Muito bom. Vamos fazer nossa foto para registrar.